Chegou agora o momento dos dízimos, das ofertas. Não sei para vocês, mas para mim é bem complicado estar aqui falando disso, né? E eu acho que se é algo complicado é porque o Senhor ainda tem coisas para tratar. Essa semana compartilhei com o meu grupo caseiro uma ministração bem forte do Espírito Santo. Porque lá atrás faltou, gente. Mas faltou por escolhas adolescentes minhas. E quando a gente decidiu como família que eu ia ficar um tempo em casa, a preocupação, nós temos muito controle sobre as finanças. E eu agradeço muito a Deus por nós sermos prudentes. Mas eu estava com muito medo de ir ao retiro. Não sei se alguém está passando por isso, mas eu me peguei pensando, nossa, o valor pode ser usado para algumas coisas, ou talvez guardar para certas outras. E nisso o Espírito Santo me trouxe a memória de quando faltou. E nunca faltou desde que eu entreguei a minha vida e a minha família nas mãos dele. E mais uma vez o Senhor me constrangeu dizendo que eu ainda não confiava nele plenamente, ao ponto de não conseguir descansar no meu amanhã. E aí ele veio poderosamente sobre mim com uma paternidade que, ao meu ver, ainda está em conhecimento, sobre que ele é um Deus que nunca falha, que ele prometeu que estaria comigo, que ele cuidaria da minha casa. E se por alguma aventura um dia faltar, eu preciso dar glória, porque Ele não faltará. Isso vem sendo ministrado ao meu coração fortemente. E óbvio que eu fui constrangida por esse assunto, constrangida pelo que o Senhor vem fazendo ao meu coração. Levei isso ao meu grupo caseiro, eles inclusive oraram por mim. E eu queria compartilhar isso com vocês. E se existe no coração de vocês, assim como existiu no meu, aquela pequena parte que ainda não se converteu, ou que ainda não entendeu que tudo é para a glória do Senhor, como a gente acabou de cantar. Seja com as nossas ofertas, com o nosso dízimo, seja para abençoar a vida do irmão, seja para estar com retiro entre famílias. Que a gente entenda que é tudo sobre o Senhor, não só nos louvores, mas que isso seja uma verdade. Eu queria estar lendo com vocês Eclesiastes 5:10, que diz: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é uma ilusão. É uma passagem pequena, mas muito forte. E eu espero que o Senhor venha falar ao coração de vocês, assim como falou comigo. Senhor, eu oro sobre as nossas finanças, Senhor. Eu oro sobre a Tua provisão na minha casa e na vida dos meus irmãos. Jesus, que Tu não venha faltar na nossa despensa. Que a Tua presença não venha faltar na nossa família, Jesus. Que possamos, Senhor, nos desvincular, Senhor, do apego material, do apego ao dinheiro, Jesus. Te glorificamos, Senhor, pela nossa estrutura de família, Senhor, pela nossa casa de fé, Senhor. Que o Senhor venha tocar os nossos corações e que possamos ser generosos, Senhor, ao compartilhar aquilo que Tu nos deste, Senhor, a dividir o salário que Tu tens colocado na nossa mesa e na nossa casa, Jesus. Eu espero, Senhor, que a vida dos meus irmãos sejam cheia da Tua presença e de quem Tu és, Senhor. E que Tu continue, Senhor, constrangendo aos nossos corações para que tudo se torne perda, Senhor. E que possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. O QR Code está atrás das cadeiras. As caixinhas vão estar passando agora. Para quem está assistindo de casa, tem o QR Code também na tela. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós temos o berçário para crianças de 2 a 4 anos. Menores de 2 anos precisam estar com os pais responsáveis. No culto infantil, crianças de 5 a 10. E lá em cima já está acontecendo dos adolescentes, de 11 a 15 anos. Se caso tiver algum adolescente por aí queira subir, o pessoal já está esperando. Peço também para que os adolescentes que resolverem assistir ao culto ao lado dos seus responsáveis, que não fiquem transitando muito durante o culto, tá? Para não dispersar. Vamos orar pelas crianças? Amém. Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre essas crianças, Senhor. Sobre a nova geração dessa igreja, Pai. Que a Tua palavra venha crescer, Senhor, no coração deles. Que eles sejam, Senhor, Teus amigos, Senhor. Que eles Te levem a todo instante, Pai. Senhor, abençoa os professores, Senhor. Que a palavra hoje seja abençoada e elas saiam daqui ainda mais encantadas, Jesus, pela Tua beleza. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, peço para que não deixem bolsas no meio nas cadeiras, tá? Para sobrar lugar conforme as pessoas forem chegando. Obrigada. Olá, família. Esse é o momento dos nossos avisos. A nossa sala de oração está aberta de terça a sexta-feira. De terça a quinta ela funciona das 18 até as 20 horas. E nas sextas-feiras das 19h30 até as 21 horas. Venha participar dos nossos turnos, nós te esperamos para estar aqui enchendo as taças dos céus. Às quintas-feiras nós temos as nossas igrejas nas casas, às 20 horas. Se você é membro dessa família, é fundamental que desfrute desse tempo de comunhão. Se você é novo por aqui, nós queremos te conhecer e também que você faça parte de uma das nossas igrejas nas casas. Todo sábado, às 20 horas, nós temos o Lighthouse, que é o nosso grupo jovem. Temos vivido tempos preciosos no Senhor e queremos te convidar para estar aqui fazendo parte. E todo domingo, às 19 horas, nós estamos aqui, sendo uma igreja apaixonada pela glória de Deus. E queremos também te convidar para o nosso retiro de Páscoa, que acontecerá entre os dias 18 e 21 de abril. Estaremos no sítio Canaã, desfrutando de tempos preciosos em família. O investimento para aqueles que desejam ficar em alojamentos é de R$ 260 para casais e R$ 160 o valor individual.
R$150 para aqueles que desejam ficar em barracas e R$80 para crianças de 6 até 10 anos. É possível também passar apenas um dia. Entre os dias 18 e 20 o valor é de R$50 a diária e no dia 21 o valor é de R$30. O pagamento pode ser feito até o dia 13 de abril para a nossa secretaria, a Nathaniele Lima ou a Fernanda Petis. Boa noite. Queremos desejar boas-vindas àqueles que possam estar nos visitando pela primeira vez essa noite. Alguém está nos visitando pela primeira vez? Olá, sejam bem-vindos. Prazer recebê-los em nossa casa. Nos sentimos honrados. Queremos deixar uma lembrancinha com você. Amém? Amém. Mais alguém? Não? Amém. Amém. Como eu falei domingo passado, estamos caminhando para o encerramento já dessa série e eu quero realmente nessa noite estar compartilhando o meu coração com vocês. Então não vai ser um sermão formatadinho como foi nos últimos domingos, mas eu quero realmente compartilhar de coração para coração com vocês nessa noite. E eu queria iniciar esse tempo já e assistindo um trechinho de um vídeo. Mas antes de nós assistir esse trechinho desse vídeo, quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e você pedir para que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Amém? Senhor, nós queremos realmente ouvir o Teu Espírito, Senhor, nessa noite. Nós queremos ver a Sua beleza, Senhor. Nós queremos ter os nossos corações aquecidos e realmente sermos apaixonados por Ti, Jesus, pela Sua glória e podemos ser transformados pela beleza de quem Tu és, Senhor. Então, Espírito, move os nossos corações nessa noite. Ilumina os olhos do nosso coração. Nós queremos ver a beleza, a grandeza do Seu amor, Senhor, e ser transformado pela realidade de quem Tu é e transformar, ó Senhor, o mundo ao nosso redor, Senhor, sendo luz nesse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então eu quero ver um pequeno trecho de uma pregação do Paul Washer. Talvez a maioria conhece aqui, né? Tem uma pregação dele que acho que uma década atrás, ou um pouco mais, ficou bem famosa, né? Chamada de pregação radical. E eu estava dando uma pesquisada, ver se encontrava algo falando sobre a beleza de Jesus, a beleza de Deus. E pasmem, eu achei apenas 2 vídeos, esse recorte e uma outra pregação e mais nada. Mas esse pequeno vídeo é muito bom e eu gostaria de colocar. Eu nem decidi não anotar, mas colocar para você assistir esse homem de Deus falando aí. My eyes are continually toward the Lord. And in Psalms 119:18, even though 25:15 I don't do too well, Psalms 119:18 is for me. Open my eyes that I may behold wonderful things from your law. Open my eyes, Lord. Open these dull eyes of mine. Open these wandering eyes of mine and turn them toward your beauty. Let me show you the difference between real Christianity and slavery. And this is it. Slavery says, look, you people, you need to get right with God. You need to be holy. You need to stop doing this stuff. You need to do this and don't do that. And if you don't, you're going to go to hell. That's slavery. Real Christianity is this. Pode aumentar um pouquinho o volume aí.
you'd have no problem with the rest. Seek His face. Seek His beauty. That's it. You weren't crazy about your wife before you met her. If you were, you probably need to come. É muito estranho, muda assim, né? Vou pedir para voltar. Pede para There botar wasn't desde o início. anything to be Retoma crazy desde o início, about. por favor, com volume, nessa velocidade. Obrigado. Vamos lá. Tá My aparecendo? eyes are continually toward the Lord. And in Psalms 119:18, even though 25:15 I don't do too well, Psalms 119:18 is for me. Open my eyes that I may behold wonderful things from your law. Open my eyes, Lord. Open these dull eyes of mine. Open these wandering eyes of mine and turn them toward your beauty. Let me show you the difference between real Christianity and slavery. And this is it. Slavery says, look, you people, you need to get right with God. You need to be holy. You need to stop doing this stuff. You need to do this and don't do that. And if you don't, you're going to go to hell. That's slavery. Real Christianity is this. If you could catch one glimpse of how beautiful He truly is, you'd have no problem with the rest. Seek His face. Seek His beauty. That's it. You weren't crazy about your wife before you met her. If you were, you probably need to come in for counseling. There wasn't anything to be crazy about. But you didn't know her. You didn't even know her face. You didn't know what she'd look like or anything. Man, when you saw her and it hit you like a ton of bricks, looked like you've been run over by a train. I mean, in just a second, everything in you, I mean, you know, you're sitting there and maybe, you know, you like my friends, you know, I'm going hunting, I'm going fishing. It's going to be a good day. And all of a sudden, you're going to Walmart to buy a new lure you need. And bam, there she is. Man, you forget about all the important things in life, like fishing, hunting, everything else. You're a goner. If your friends really love you, they have to rope you down, drag you out of there behind their Ford truck. Because your life, I mean, just you caught one glimpse and it was over. Everything in your life now changes. Things that you did care about, you don't care about anymore. Things you didn't even dream existed, you know exist. What was that? You caught one glimpse. And then hopefully the more you come to know this person, the deeper your love. Now I'm talking about a frail relationship between two human beings, both of which have great flaws. So imagine this. You know what salvation is? You're walking along one day totally blind to the glory of God, and God pulls off the blinders. And you go, bam! What is this? A pearl of great price. It's worth leaving absolutely everything else behind. This is incredible. Why didn't someone tell me?
You don't see someone getting out of bed in the morning going, oh gosh, give me a cup of coffee. Where are you going, Joe? I've got to go down here. There's this pearl of great price I got to go pick up. He doesn't do that. Why? Because he's caught some glory, some essence of this thing. He doesn't even tell his friend. He gets up, it's 3 a.m, he tiptoes out of the house, he's gone like a bandit. What's motivating him? The beauty of that thing. In the same way, church, catch one glimpse of Jesus Christ, and every greater glimpse will lead you to greater levels, greater degrees of devotion and holiness. Seek His face. Seek His face. I close by saying this is so very, very important. Most of the time, the question I mostly get from people who want to grow in the Lord is this: I know what I ought to be doing, but I lack the motivation. I just lack the heart. What can fix that? Well, just think about it for a minute. What can fix that? I mean, there's no 10-step program. What can fix it? Just one thing. Catch a greater glimpse of the beauty of Jesus Christ. Você não vai botar o vídeo do escândalo do cara que imita ele aqui no Brasil. Amém. Não sei se falou profundamente com você, mas esse vídeo falou profundamente comigo. Como nós podemos olhar para um outro ser humano tão pecador, falho, limitado como nós, e ficarmos completamente apaixonados, como ele disse ali, desorientados como uma bigorna batendo em nossa cabeça, e simplesmente coisas que nós gostávamos, facilmente deixamos, e coisas que nem sabíamos que existiam, agora fazem parte de nossas vidas, e o nome disso é paixão, amor. E aí, como ele falou, e às vezes todo esse sentimento explode em apenas um olhar, um único olhar. E então ele faz a analogia de como podemos ter olhado uma vez para Jesus e tudo não mudar. E como eu disse, estava procurando vídeos na internet sobre esse assunto e queria ver o que outros homens de Deus estariam falando sobre isso, e me deparei somente com esse vídeo e outro recente do Paulo do Drops. Mas a verdade é que nós vivemos em dias onde, como nós falamos durante a série aqui, estamos numa batalha por beleza, por estarmos sendo atraídos por beleza, por coisas que roubem a nossa paixão e a nossa devoção. E talvez, diante de um cenário como esse, estamos, como o Paul Washer disse ali no final, como pessoas que chegam e perguntam: eu estou tão desanimado
para buscar a Deus, eu estou tão sem vontade, ou até conversamos disso no presbitério, na outra semana, muitas vezes achamos um peso, estamos até mesmo orando, e coisas como essa precisam nos fazer questionar se entendemos o que acabamos de ouvir esse pastor falar. Será que estamos olhando para aquele que é o ser mais belo do universo? Será que nosso coração pode ficar completamente apaixonado, estarrecido e disposto a fazer qualquer coisa por estar apaixonado por alguém e não é capaz de fazer isso por Jesus? Ou talvez a realidade da grande maioria aqui é que talvez até já sentiu isso um dia por Jesus, mas assim como um relacionamento que foi esfriando, porque não houve investimento de tempo, não houve investimento de entrega, não houve diálogo, não houve troca, e aí simplesmente se esvaiu e se perdeu. Está aqui da mesma forma, não temos vivido isso em nossos relacionamentos com Jesus. E ele usou o Salmo 119, versículo 18, que diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E ele fala dessa realidade onde os nossos olhos precisam ser abertos. E então ele coloca ali que não há nada mais parecido com o inferno do que nós achar que estamos cumprindo uma lista de regras e irá agradar a Deus. Não sei se você leu isso, mas ele falou isso, em outras palavras. Porque ele diz que a salvação é que um dia estamos caminhando em meio à escuridão e simplesmente Deus decide iluminar os nossos olhos e se revela a nós, e a nossa reação é: nossa, nada se compara a isso, como nunca ninguém me falou disso. E isso se chama paixão. E muitas vezes, como eu falei, essa paixão, ela pode ser sufocada pelas dificuldades da vida, por perdas, por tristezas, por tensões que nós passamos, assim como nos relacionamentos nós vemos isso acontecer. Muitas vezes há relacionamentos que não conseguem sobreviver a uma perda, como a perda de um filho, não consegue sobreviver a uma crise financeira, não consegue, e aquela paixão, aquele amor que existia, simplesmente evapora. Mas nós ainda estamos diante de um outro pecador. Ainda essa paixão e amor que sentimos é de uma outra pessoa caída como nós, que requer da graça e da misericórdia de Deus como nós. Mas como podemos olhar para a beleza de Jesus e alguma outra coisa nos atrair? Alguma outra coisa ser colocada em primeiro lugar? E ele encerrou o vídeo falando: se você se encontra nesse lugar sem vontade de ir lá estar com a pérola de maior valor, e que isso quer dizer na Bíblia, se você encontrou Jesus, você encontrou o maior tesouro que você poderia encontrar em sua vida. E se por alguma razão louca, você se permitiu chegar ao ponto de não ter prazer de estar diante daquilo que deveria ter o maior valor na sua vida, você perdeu a vontade de adorar e orar e conversar com aquele que deveria ser o seu bem mais precioso,
O que está faltando é você parar e olhar com tempo para a beleza de Jesus. E não terá outra coisa senão o seu coração se render em paixão por Ele. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus, quando a crucificação aconteceu, e eu quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 24, versículo 30, provavelmente é uma história bem conhecida de todos, mas eu quero ler com vocês, Lucas 24, versículo 30, nós vamos ler até o 35, eu estarei lendo a versão NVI. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Não tinha combinado com Alan, mas o Alan cantou a música que fala exatamente desse momento das Escrituras. Seguindo, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. E eu creio que uma das razões de Jesus ter se revelado e eles reconhecido Jesus ao partir do pão é que a Bíblia nos mostra Jesus como o pão da vida, o alimento ao qual nos faz ter vida. E assim como o nosso corpo tem uma limitação, se nós não alimentar esse corpo, assim a nossa vida espiritual também começa a entrar em falência, se nós não nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. E é impressionante que por mais que seja pesado, e aí é pesado mesmo, por mais que seja pesado, vivemos uma religião aonde tudo que sustenta a nossa espiritualidade são regras, e mais regras, e mais regras, e por mais que isso seja bem pesado, é incrível de como nós, seres humanos, preferimos isso. Nós nos rebelamos, mas no fim da conta, nós preferimos isso. Nós preferimos que nos diga o que tem que fazer, o que eu devo, como devo me comportar, me vestir, em cada detalhe, em cada ponto, do que desenvolver um relacionamento, aonde eu vou precisar render tudo, e não apenas a obediência a algumas regras. Mesmo que ao render tudo nesse relacionamento, me leva à liberdade. E aqui nós vemos esses discípulos que, ao Jesus partir o pão, seus olhos são abertos, eles reconhecem a beleza de Jesus, Ele está vivo, e imediatamente eles mudam de direção. Estavam indo viver as suas vidas, e imediatamente deram 180 graus e voltaram para viver a vida de Cristo, a vida de Jesus. Mas sabe, eu quero lembrar de vocês algo que acontece alguns momentos antes daqui. Eles mesmos disseram que enquanto Jesus expusera a palavra desde Moisés aos profetas, ao qual Jesus começa a revelar a beleza dele em suas escrituras, de como sempre ele foi apontado em todas as escrituras, e que ele é o Messias prometido, e enquanto eles ouviam isso, seus corações se aqueciam, e a paixão voltava a queimar de novo, o fogo de amor voltava a queimar de novo pelo Messias. Há um momento que Jesus chega em um ponto da estrada com eles,
E ele faz menção de que ele vai em outra direção. Vocês lembram disso? E então os discípulos dizem: não, onde você vai essa hora? Venha conosco, fique conosco, passe essa noite conosco. E sabe, enquanto eu meditava nisso, algo veio ao meu coração. Quantas vezes Jesus está falando com você? Ele está expondo a verdade da sua palavra através do Espírito Santo a você. Ele está aquecendo o seu coração, Ele está gerando fome no seu coração. E eu sinto o Senhor fazendo isso sobre a nossa comunidade nesses últimos dias. Eu sinto Ele vindo no final de cada culto e nos atiçando a ter fome pela presença dEle, fome por mais dEle. Mas aí, talvez no meio da semana, Ele faz uma menção de tomar uma direção diferente da que você está indo. E a minha pergunta é: você convida Ele para continuar com você? Quando Jesus decide ir numa outra direção contrária à sua, durante a semana, você convida Ele para ir ficar com você? Você faz como esses discípulos: não, vem conosco. Ou você facilmente deixa Jesus seguir em outra direção? Eu sei que eu estou falando de uma forma de analogia aqui, mas esses homens, ao terem seus corações queimando, ao ouvirem a palavra, eles não deixaram aquele homem, que eles só foram descobrir que era Jesus depois, ir em outra direção. E a minha pergunta é: você tem feito mesmo? Você tem feito mesmo, meu irmão? Ou meu coração já aqueceu, já é o suficiente, tá bom, até domingo que vem. Porque é ao partir do pão que você vai ver Jesus. É na mesa, é na comunhão, é na intimidade, que quando Ele partiu o pão e Ele deu o alimento, Ele mesmo, é que os seus olhos serão abertos e você vai ver Ele, e aí a sua vida e para onde você estava indo e o que você estava planejando não importa mais. E se você tem que fazer o caminho de volta, você faz o caminho de volta, porque não custa. Eu encontrei um tesouro de maior valor. Eu encontrei a pérola. Eu encontrei o tesouro escondido no campo, que eu estou disposto a vender tudo para adquiri-lo. Você está entendendo? E eu quero que você pense nisso, porque muitas vezes Jesus faz conosco o que Ele fez com seus discípulos no caminho de Emaús. Ele quer mostrar que a direção que nós temos que ir não é a que estamos indo. Ele faz menção que é para outro lugar, mas como Ele é misericordioso, se nós convidamos para Ele vir junto, Ele vem e abre os nossos olhos e mostra que o propósito e o destino das nossas vidas é outro. Você está entendendo? E se nós de fato convidamos Ele, Ele abre os nossos olhos, nos enxergamos e então somos consumidos de paixão, e essa paixão pela sua beleza nos transforma. Como comunidade aqui, alguns anos atrás, durante o período da pandemia, logo que ela se abriu um pouco, o Senhor falou ao meu coração, depois eu compartilhei com o presbitério e a liderança, mas o Senhor começou a falar no meu coração. Eu estava fazendo um curso de liderança cristã, e uma das coisas que foi desafiado nesse curso era qual era o meu porquê como líder, qual era o porquê da comunidade ao qual eu era líder. E enquanto eu me questionava sobre isso, algo sempre
vinha ao meu coração. Enquanto eu me questionava qual é o meu porquê. Por que eu faço o que eu faço? Por que essa comunidade existe? E enquanto eu me questionava sobre isso, algo sempre vinha ao meu coração e eu rapidamente colocava isso de lado e de certa forma até um pouco desprezava o que vinha ao meu coração. E então fui convidado para participar de uma reunião de pastores em Canoas, e eu fui lá, e aí estava o Ângelo Basso lá, e aí entre algumas coisas que ele falou exatamente sobre isso, sobre qual é o seu porquê. E eu disse, nossa, isso está me perseguindo. E eu comecei a meditar sobre isso enquanto ele falava, e Deus começou a aquecer o meu coração, enquanto ele ministrava sobre isso. E então, quando fomos orar no final, o Rafael também estava lá nesse dia, enquanto fomos orar, depois da ministração que o Ângelo trouxe lá em Canoas, o Senhor começou a mover, e realmente um ambiente profético ficou no lugar, e as pessoas começaram a orar umas pelas outras, e então uma das pessoas veio orar sobre mim, e começou a falar de John Wesley, e o seu coração em chamas, e o quanto Deus queria me usar dessa forma, e aí então veio o Ângelo. Depois, enquanto esse ancião orava por mim, veio o Ângelo e começou a concordar enquanto essa pessoa orava, e então ele falou sobre isso, ele falou sobre eu estar queimando, sobre uma paixão, e começou a falar várias coisas, e eu entendi que o Senhor estava testificando algo ao meu coração, que eu estava já há algumas semanas, simplesmente desprezando, eu acho que essa seria a palavra. E então ali eu fui muito quebrantado e chorei na presença de Deus. Depois o Ângelo na roda, almoçando com outros líderes, ele, sem ter ideia, novamente ele apontou para mim e disse, esse cara é o cara que fala sobre paixão por Jesus. Não sei se você lembra disso. E nós estávamos lá comendo uma carne dura nesse momento, né? Bem ruim. E aí ele falou isso e foi apresentando cada um. E aí novamente o Senhor falou comigo. E então vocês ouvem todos os domingos aqui, no vídeo dos anúncios, essa frase: somos uma igreja apaixonada pela glória de Deus. E por que nós dizemos isso em nossos anúncios todos os domingos? Porque nós entendemos que esse é o nosso porquê como comunidade. Essa é a razão de existirmos e fazermos tudo que fazemos. Então, paixão pela glória de Deus e sua presença é o nosso porquê. E por que eu quis iniciar com esse vídeo? Porque eu quero que você pense, você já olhou tempo suficiente para Jesus, para você se apaixonar e o seu coração se aquecer, se inflamar, e todo o resto na sua vida perdeu o valor? Porque nós estamos aqui por isso. Essa comunidade aqui existe por causa disso. Nós queremos ser um povo apaixonado por Jesus. Nós queremos ser um povo apaixonado pela glória de Deus e a sua presença. E quando eu me perguntava diante de Deus várias vezes qual era o porquê, e eu desprezava, uma das razões é porque eu dizia, nossa, paixão por Jesus, não tem algo assim mais profundo? Não tem algo mais sóbrio?
Não tem algo mais intelectual do que dizer meu porquê ou nosso porquê é paixão por Jesus? Mas a verdade é que tudo que o ser humano precisa é apenas olhar para Jesus uma única vez, de verdade. E ao contemplar a beleza de Jesus, nunca mais será o mesmo. Se ao olharmos e nos apaixonarmos por alguém humano e caído como nós, pode nos provocar isso, o que dirá Jesus? O que dirá Jesus? Eu creio que uma das razões que muitas vezes acabamos perdendo essa chama queimando como dos discípulos no caminho de Emaús, que obviamente queimavam de paixão por Jesus enquanto estavam ali com Ele durante todo o seu ministério de 3 anos e meio. Mas diante da dificuldade, diante da perda, diante da dor, do sofrimento, da luta e da angústia até mesmo de vê-lo na cruz, se bem que a maioria fugiu, simplesmente se apagou, mas Jesus foi lá e lembrou eles, aqueceu o coração deles novamente, mas Ele fez que ia em outra direção, e eles o convidaram para estar junto, e o resultado disso foi, eles sentarem à mesa, para terem comunhão, e ao partir do pão, seus olhos se abrirem, e verem a glória de Jesus, a beleza de Jesus, e agora aqueles que estavam indo para construir outra vida, não mais numa missão dada por Jesus, retornaram imediatamente para o seu propósito. Nosso porquê então é esse. Baseado nesse porquê de paixão pela glória de Deus e sua presença, o Senhor falou algo ao meu coração, que diz que é assim: eu creio que a paixão por Jesus transforma pessoas comuns em extraordinárias, capazes de fazer qualquer coisa para glorificar a Deus. Eu creio que a paixão por Jesus transforma pessoas comuns em extraordinárias, capazes de fazer qualquer coisa para a glória de Deus. E o que eu quero dizer com isso, com extraordinária, não é pessoas famosas não, porque na nossa cultura hoje ser extraordinário é ser famoso, mas eu me refiro com isso é pessoas dispostas a amar e fazer o que for preciso para Jesus ser glorificado na sua geração. Nós temos pessoas que hoje estão na história da igreja como heróis da fé, mas eles eram desprezados nos seus dias. Nós temos homens e mulheres que estão ali na grade dos heróis da fé em Hebreus 11, mas eles eram desprezados nos seus dias. Mas Deus viu que ele era o seu maior tesouro. Deus viu que ele era a pérola de maior valor deles. E por causa disso, eles mudaram o mundo da sua época. Porque ao olhar para Deus, foram completamente capturados e se tornaram apaixonados pela glória de Deus. John Piper tem uma frase que é muito famosa e que geralmente não é dito o contexto de onde ela está. E eu quero ler essa frase, mas com todo o contexto que ele fala. John Piper diz assim: nós existimos para propagar uma paixão pela sua supremacia de Deus. Desculpa, deixa eu ler de novo aqui.
Nós existimos para propagar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Isto é, propagar uma paixão pela supremacia de Deus é ser feliz em Deus, são a mesma busca. Vou ler de novo. Propagar uma paixão pela supremacia de Deus e ser feliz em Deus são a mesma coisa. A mesma busca. Pois, aí é a frase famosa, pois Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. E ele segue dizendo: não há competição entre a paixão de Deus de ser glorificado e a nossa paixão de sermos satisfeitos, pois são a mesma paixão. John Piper está dizendo que todas as coisas existem para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E que quando nós buscamos propagar a glória de Deus e glorificar a Deus através das nossas vidas, ele está dizendo que fazer isso é o mesmo que buscar felicidade. Fazer isso é o mesmo que buscar satisfação. E que quando nós entendemos isso e percebemos que essas duas coisas é a mesma, então nós descobrimos que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E o resultado disso é que então os povos conhecem a beleza de Jesus. E nós percebemos então que o que mais pode nos dar satisfação na vida é o próprio Deus. E por isso que para nos fazer satisfeito, Ele deu a si mesmo. Você está entendendo? Nada, absolutamente nada, não existe nada nessa vida que Deus pode te dar, que te tornará satisfeito, a não ser Ele se dar a você, se revelar a você. E esse mundo tenta nos convencer de correr atrás de tudo, de investir nosso tempo em tudo, menos em buscar a Deus. E nós somos a geração mais insatisfeita de toda a história da humanidade, resultando em ansiedade e depressão. Nenhuma outra geração, nem diante de guerras, nem diante da grande fome, nem diante da peste negra, esteve tão ansiosa e tão depressiva como a geração dos nossos dias. Porque estamos sendo convencidos que devemos ter alta performance e buscar tudo que nós podemos alcançar nessa vida, menos dar tempo para buscar Deus. Só que buscar Deus e buscar satisfação é a mesma coisa. É isso que John Piper está dizendo. Buscar a Deus, contemplar e proclamar a glória de Deus e buscar satisfação é a mesma busca. E quando eu li o livro ao qual ele fala isso, por isso que eu estou falando da frase famosa dentro do contexto, se chama Uma Paixão Consumidora por Jesus. E então Jesus falou isso comigo e eu fui ler esse livro, eu disse: nossa, não há nada de bobo com o que Jesus está falando comigo. Não há nada de infante, juvenil. Nossa, meu porquê é paixão por Jesus. Mas não é assim que nós tratamos?
esse tipo de assunto. Paixão por Jesus é algo sério. Paixão por Jesus é a única realidade que pode nos tornar satisfeito. É a única realidade que pode nos tornar em pessoas extraordinárias, não famosas, extraordinárias como os discípulos foram. Mudaram o mundo da sua época, mas as pessoas, os grandes homens da sua época, os consideravam a escória da sociedade. Não é isso que a Bíblia nos fala? Mas eles mudaram o mundo da sua época pela paixão deles por Jesus. E nós estamos aqui 2000 anos depois, contando as histórias deles e sendo alcançada pelo ministério deles. Você entende? E o que sustentou eles diante da perseguição, o que sustentou eles diante da perda e da luta, o que sustentou eles? Paixão pela glória de Jesus. O que fez eles diante de dificuldades, perdas, não esmurecerem mais, como os discípulos no caminho de Emaús? Porque eles agora, ao cearem, toda vez que estavam juntos, olhavam para a beleza da glória de Jesus. E eu pergunto a você, é assim que você ceia toda semana? É assim que você parte o pão com seus irmãos toda semana? Com o privilégio de poder olhar para a glória da beleza de Jesus? Porque a igreja em Atos não ceava uma vez ao mês, ela ceava todas as vezes que estavam reunidos. Então talvez você é novo aqui e você não sabia que esse é o nosso porquê. E esse é o nosso porquê. Queremos ser um povo apaixonado por Jesus, pela glória de Deus e sua presença. Queremos ser um povo que tem os seus corações aquecidos pela beleza e as palavras de Jesus. E que de fato estamos dispostos a fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Queimar de paixão por Jesus é um mandamento. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, apaixonados por Jesus, servindo o Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esses sejam fervorosos aqui, é isso, é ter um coração queimando por Jesus. E aqui não está como algo sugestível por Paulo. Aqui Paulo está falando como um mandamento, como um ultimato para a igreja. E ele está dizendo: ei, vocês não podem ser preguiçosos espirituais. Vocês devem ser fervorosos espirituais. Vocês devem dedicar as suas vidas para ter devoção, fervor, paixão por Deus. E se não estamos encontrando nesse lugar satisfação, ou estamos achando esse lugar penoso, pesado, difícil, como o Usher falou,
Quem se levanta de manhã e diz: vou lá ter que lidar com a minha fortuna. Ai, que difícil. Quem faz isso? Ninguém. Vou lá lidar com o meu tesouro. Que droga. Quem faz isso? Ninguém. Então, talvez porque nós não estamos considerando Jesus o nosso tesouro. Nem estamos colocando os olhos nele. E se não estamos colocando os olhos nele e vendo nele um tesouro, provavelmente realmente deve ser muito chato orar. Se não estamos colocando os olhos em Jesus e vendo nele o nosso maior tesouro, realmente deve ser muito chato ter que ler a Bíblia. Se não estamos colocando os nossos olhos em Jesus e vendo nele o nosso maior tesouro, então realmente deve ser um fardo jejuar e gastar tempo na sua presença. Mas se de fato colocamos os nossos olhos nele tempo suficiente para nosso coração se aquecer e ficar apaixonado, se torna uma satisfação. E agora a busca por glorificar a Deus se torna a mesma busca de eu estar satisfeito. Entende? Igualzinho quando o exemplo que ele deu de estar apaixonado. Agora eu faço o maior corre, mesmo trabalhando, duro, correndo, contando as moedas, tendo que ir até a pé à casa da namorada, eu faço todo esse corre, literalmente perdendo tudo com amor e com alegria. Por quê? Porque eu estou apaixonado. E aí essa música foi criticada em nossa nação como um exagero. Realmente, para quem não está apaixonado, é um exagero. Para quem não vê Jesus como seu maior tesouro, ela é um exagero. Mas para aqueles que veem, como João Batista via, a ponto de dizer: convém que ele cresça e eu diminua, não era um exagero. Porque ele é o autor dessa frase: perdendo tudo por amor e com alegria. E ele perdeu tudo mesmo. Seu ministério estava no ápice, sua fama percorrendo a terra, quando Jesus apareceu. E ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. O que está em primeiro lugar na sua vida? Porque isso vai mostrar o que você ama. Então você precisa entender que ser fervoroso, que ter um coração aquecido, apaixonado por Jesus, é um mandamento à igreja. Sejam fervorosos, não sejam preguiçosos. Tem uma frase do Gregory McNutt, que também é bem conhecida, e que vale muito a pena meditarmos nela nessa noite. E ele dizia assim: você só tem uma vida para queimar, faça valer a pena. Você só tem uma vida para queimar de paixão por Jesus, meus irmãos. Alguns têm mais uns anos, outros têm menos, mas é uma vida só, todo mundo. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Adquira óleo de intimidade para manter a sua lâmpada acesa até o fim. Para mesmo diante dos dias mais escuros da terra, a sua lâmpada continuar queimando, porque tem óleo de intimidade para queimar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 22. Eu falei em dar pé para casa da namorada, talvez a geração Uber agora nem sabe o que é isso, né?
Alguns aqui até fazem parte dessa época, mas o Espírito foi derramado sobre a igreja brasileira nos anos 2000. Um movimento que foi chamado de adoração extravagante. Talvez alguns que são dessa época podem lembrar. E os jovens que experimentaram e beberam desse derramar nessa época, ficaram tão apaixonados por Jesus, que de fato, eles fizeram loucuras por paixão. E eu, como um dos jovens dessa época, me lembro, e alguns estão aqui, de nós literalmente caminhar quilômetros para estarmos buscando Jesus junto em algum lugar. Então, do apartamento da Luísa da Duque até a igreja, nós nem considerávamos mais pegar ônibus. Já era a pé mesmo, nós já tínhamos acostumado com aquela distância. E não havia difícil. Não havia, sabe, é demais. Esse é demais não existia no nosso vocabulário nessa época. Porque nós havíamos encontrado um tesouro. Não havia nada naquele momento da história que Deus se derramou sobre a igreja brasileira nos anos 2000, que era mais precioso para nós do que estar adorando a Jesus juntos. Ele sempre fazia algo extraordinário, por mais simples que fosse, era extraordinário. E é isso que paixão faz. Paixão tira as desculpas. Paixão faz com que aquilo que nós achamos que é difícil, exagero, deixe de ser. Como um namorado que caminha por quilômetros para estar com sua amada. O que está em primeiro lugar em nossas vidas hoje? O que está? Porque eu acredito que a maioria esmagadora das pessoas que estão aqui já deslumbraram alguma beleza de Jesus, e por isso estão aqui. E o que eu quero instigar por você hoje é, por que você não está apaixonado? Por que você não está queimando? O que você deixou tomar o lugar desse relacionamento? O que você se dedicou mais do que esse relacionamento? Porque a desculpa não pode ser: eu virei adulto, eu tenho contas e boletos para pagar. Porque eu sei, é ruim isso, é bem ruim, prejudica bastante. Mas nós não podemos simplesmente não fazer o cálculo que 70, 80 anos dessa vida aqui não podem se comparar pelos séculos dos séculos ao lado de Jesus. Nós sabemos aqui que meia hora na presença de Deus, em completa devoção, vale mais do que uma viagem, do que maratonar uma série, por melhor que seja, por qualquer coisa. Quem aqui já esteve de fato diante da beleza e da presença da glória de Jesus, sabe que nem os maiores prazeres dessa vida conseguem se comparar como os prazeres sexuais. Nada. E se você não sabe disso ainda, é porque você não parou tempo suficiente olhando para Ele, como o Poacher disse. Ou você parou de olhar, simplesmente parou de olhar, e aquela chama que um dia queimava, que o fazia disposto a fazer qualquer coisa, parou.
Eu fico imaginando a decepção dos discípulos quando decidiram pegar o caminho de Emaú e ir embora, de onde eles sabiam que Jesus tinha dito que era para eles ficarem ali. E eu quero dizer isso para você, não importa a decepção, a dor, a frustração, a perda, ou o que seja que você enfrentou, não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Não pode estar acima da sua paixão por Jesus. Porque as pessoas vão falhar, sistemas vão falhar. Esse mundo está em trevas, teremos perdas e sofrimento, mas Ele continua sendo a pérola de maior valor. Ele continua sendo. Ele continua sendo a única coisa que faz essa vida aqui ter sentido. Ele continua sendo a única coisa nessa vida que é plena, que não é pela metade. Ele continua sendo o único tesouro que a traça e a ferrugem não podem consumir. Nós vimos pessoas na pandemia, do dia para a noite, de ricas se tornarem pobres. Mas Ele é o tesouro, que não tem governo corrupto ou pandemia que possa nos roubar. Mas a pergunta é, em que lugar Ele está em nossas vidas? Vamos ler Mateus 22, 34. Vou ler a versão NVI. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esse depende é toda a lei, tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas profetizaram, tudo está baseado, fundamentado nesses mandamentos. Amar a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e força, e amar o seu próximo como a si mesmo. E depois nós sabemos, antes de Jesus ir para a cruz, reuniu seus discípulos e disse: um novo mandamento vos dou, ame o seu próximo como eu os amei. Ele alterou a lei. Ele agora dizendo: eu vim dar o padrão correto de amor. Antes vocês só tinham a si mesmo como a maior prova de amor, mas agora tem eu sou o padrão. E aí ele usa a si mesmo como referência de como nós devemos amar o próximo. E aqui Jesus disse: nisso está fundamentado toda a lei e os profetas. Tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas profetizaram, tinham como alvo nós alcançar um lugar, ou Deus alcançar um lugar em nós. O primeiro, ser amado acima de todas as coisas. Em Marcos, quando relata esse mesmo acontecimento, além de dizer de todo o coração, toda a alma e entendimento, lá em Marcos também é dito, e toda força. E a palavra força, quando é usada lá em Marcos 22, 28 ao 34, diz, essa palavra força escrita lá, não quer dizer esforço.
Entende? Vou buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todo o meu esforço. Não, não é isso que quer dizer lá. Essa palavra força que está escrita no Evangelho de Marcos quer dizer intensidade. Quer dizer paixão. Então, você que acha que intensidade é uma característica de algumas pessoas, eu quero dizer que você precisa olhar para o mandamento que Paulo deu em Romanos 12. E você precisa deixar de ser preguiçoso e se tornar fervoroso. Entendeu aí? Porque é um mandamento. É um mandamento. Quando somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, somos chamados a também amá-lo com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força, fervorosos, apaixonados. Os discípulos não morreram como mártires, perdendo a cabeça, sendo enforcado, ou cortado ao meio, ou crucificado de cabeça para baixo. Não sei se você conhece a história, mas esses são os relatos de como os discípulos de Jesus morreram. Eles não morreram dessa forma, porque estavam em embates teológico com os gregos, com os romanos, ou seja quem mais da época. Eles morreram dessa forma, porque estavam apaixonados por Jesus, porque eles estavam buscando a Deus com intensidade. Não eram preguiçosos, eram fervorosos. E eu quero realmente convidar você a refletir nisso. Como você está buscando a Deus? Como você está buscando a Deus? Ele tem vindo e tem gerado fome no nosso meio, como eu disse. Ele está nos aguçando, como nos mostrando, existe mais da minha presença, existe mais para ser derramado sobre a minha igreja. E eu não estou falando de avivamento, de coisas grandiosas acontecendo. Eu estou falando simplesmente como comunidades que buscam a Deus e vivem a vida de Deus, vivem a vida do Espírito, vivem como parte de suas vidas uma paixão, como uma lâmpada acesa queimando em seus corações, fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. E quando eu falo qualquer coisa, eu também não estou me referindo a coisas grandiosas, mas a qualquer coisa. Desde não abrir mão do meu tempo de devoção a Deus, a eu também ouvir a doce voz do Espírito Santo, dizendo para fazer algo por alguém, por mais simples que seja, e obedecer. Seja orar por alguém na rua, seja compartilhar o Evangelho, seja ajudar alguém, qualquer coisa. E quando Ele se mover, e a glória dEle ser revelada, nós simplesmente dizemos, convém que Ele cresça, e que eu diminua. Foi Jesus, não fui eu. A glória dEle não é minha. Abram comigo em Salmos 91. Talvez alguns, se tivessem em casa, a Bíblia já estava aberta nesse salmo, né?
Mas ele não é um amuleto, não. Leiam comigo o versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando nós dizemos que temos fé, ao dizermos que temos fé, ela precisa ser traduzida exatamente pelo que está escrito aqui. Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso aqui é fé. Fé é confiança. A melhor forma de nós traduzirmos fé é confiança. Se eu digo que tenho fé em Deus, eu vivo atemorizado, eu vivo tentando controlar tudo, com medo de tudo desabar, eu tenho qualquer coisa menos fé, porque fé é de todo o coração dizer isso: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E quando nós temos essa postura aqui, nós vamos ter uma resposta de Deus. Essa é a resposta que nós damos em fé para Deus. Agora, olhe a resposta de Deus mediante a essa postura aqui. Pule lá para o versículo 14. Versículo 14 diz assim: Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo, satisfazê-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Por causa de quê Deus vai fazer isso? Oi? Por causa de que Deus vai fazer isso? Porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se apegou com amor. A Daniela ainda compartilhava essa semana na igreja caseira, que Deus usou uma palavra para falar com ela, e ministrou o coração dela, e mostrou como muitas vezes nós nos achegamos a Deus Pai, como crianças pedindo coisas, pedindo dinheiro, pedindo tudo, mas não querendo estar sentado ao colo dele. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que aqueles que fazem de Deus o seu refúgio, aqueles que amam a Deus, conhecem o seu nome, sabem quem Ele é, e por isso confiam nele. A esses que se apegaram a Ele em amor, Ele vai cuidar deles. Ele vai cuidar deles. E ainda que nós sabemos que por causa que esse mundo está caído em pecado, e não temos garantias 100% de estarmos blindados a toda a maldade que acontece nesse mundo, se nos apegamos a Ele com amor, podemos ter a certeza de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. E se Ele está junto, se o tesouro está junto, é o que importa. Ainda que o caos venha, ainda que perdas venham,
ainda que coisas aconteçam que não estavam nos nossos planos, Ele continua sendo o maior tesouro, a maior beleza, aquilo que faz o meu coração estar queimando de paixão, e isso me transforma. E o que eu quero convidar você nessa noite é você se apegar ao Senhor com amor. E se de alguma forma você deixou Ele seguir por outro caminho, e não convidou Ele a sentar à mesa com você, essa é a noite, esse é o dia. Convide Jesus para sentar à mesa com você. Não deixe Ele seguir em frente, não. Deixe Ele abrir os seus olhos e mudar o seu percurso, e mudar a sua direção, e você ir para onde Ele está indo, e você seguir Ele, porque está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, dia após dia, e segui-lo. A equipe de louvor pode subir. Alguns que estão mais tempo aqui já me ouviram falar que eu nunca, na minha juventude, planejei ser pastor. Eu me via até talvez como um ministro itinerante. Quem não sabe isso é alguém que sai ministrar por aí. Mas não me via como um pastor de igreja. E quando Deus falou isso comigo, e ministrou isso ao meu coração, além de ficar chocado, até mesmo por ter na época um preconceito com o ministério pastoral, mas além de ficar chocado de realmente não me sentir apto, e eu ainda me sinto assim. Eu ainda me sinto que Ele pediu algo muito maior do que eu sou capaz. Mas eu me lembro que quando Ele pediu isso, eu falei algo com o Senhor. E eu disse: ok, Deus, eu estou já há alguns anos orando e dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, faz o que tu quiseres. Se é isso que tu quer, amém. Você tem o meu sim e o meu amém, mesmo que isso não fazia parte dos meus planos. Para complicar a história ainda, a Miriam, que nessa época nós estávamos prestes a noivar, não queria casar com um pastor de jeito nenhum. E aí eu fui conversar com ela com dois corações, né? Mas eu sabia que se de fato essa vontade dela, ou essa determinação dela, fosse maior do que o que nós havíamos construído em nosso relacionamento, eu estava disposto a perder por amor e com alegria, e manter o meu ex-me aqui. Graças a Deus que ela mudou de ideia. Estamos aqui, fizemos 13 anos de casado, e agora vai fazer agora em abril 15 anos que essa comunidade existe. E o que eu disse lá atrás, quando Deus pediu isso, e eu sabia que podia custar o meu relacionamento, que iria custar meus planos de futuro, já estava consciente disso. A única coisa que eu disse para Deus, sem ter ideia de nada disso que eu falei essa noite, e tudo que Deus usou outras pessoas, como o Ângelo, e o livro do John Piper,
a única coisa que eu disse para Jesus é: tá bem, Deus, se é isso que tu queres de mim, eu só vou te pedir uma coisa em troca: me dá uma igreja aonde as pessoas sejam apaixonadas por ti, e que tudo que elas fizerem sejam por paixão por Jesus. E foi isso que Jesus me lembrou no dia que o Ângelo orou por mim. Você me pediu isso. Você pediu, foi a única coisa que você me pediu. E eu estou confirmando aqui anos depois, 10 anos depois. E tudo que fizer seja para a glória de Jesus. E eu quero te dizer isso nessa noite aqui. Nós poderíamos criar vários sistemas aqui para que essa igreja se tornasse uma empresa de sucesso, estabelecendo metas e formas de controlar as pessoas para elas darem resultado, como é em muitos lugares. Mas eu não vou fazer isso não, porque o que você fizer precisa ser uma resposta de paixão por Jesus, por amor a Jesus. Porque o que me sustenta aqui não é os resultados que eu vejo ou as recompensas terrenas que eu estou recebendo, mas é o meu amor por Ele, é a minha paixão por Ele. Porque eu posso fazer tudo de forma excelente e ouvir do próprio Senhor que Ele tenha uma coisa contra mim. Eu resisti os nicolaítas, eu resisti os falsos apóstolos, eu edifiquei a igreja e os protegi dos homens maus, mas eu perdi, eu abandonei o primeiro amor. Não foi mais por amor que foi feita todas as coisas. Nós temos igrejas de sucesso hoje em dia, nós temos ministros de sucesso hoje em dia, e isso tem desmoronado diante dos nossos olhos, e a resposta é porque abandonaram o primeiro amor, deixou de fazerem o que começaram a fazer por paixão por Jesus, deixou de ser por paixão por Jesus. Que a beleza de Jesus, que ao colocarmos os olhos nele dia após dia, essa seja a única motivação de fazermos todas as coisas, porque estamos apaixonados por Ele, porque encontramos a pérola de maior valor, o tesouro de maior valor. Feche os seus olhos. Senhor, nós não queremos encerrar uma série sobre paixão pela Tua beleza e seguimos nossas vidas como se não estivéssemos encontrado a pérola de maior valor que pode ser alcançada nessa vida. Não queremos seguir de forma como preguiçosos, que não te buscam com fervor, com paixão, com corações em chamas. Senhor, nós queremos ser um povo apaixonado por Ti, Jesus, apaixonado pela Sua glória, Jesus, e dispostos a fazer qualquer coisa para Te glorificar, para exaltar o Teu nome nessa geração, Senhor. Mesmo que isso não nos resulte fama, dinheiro ou qualquer outra recompensa, porque Tu és a nossa recompensa, Jesus. Tu és a nossa verdadeira satisfação.
Se abandonamos o primeiro amor, Senhor, se colocamos outra coisa em primeiro lugar, queremos lembrar de onde caímos, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. Queremos voltar a viver para a sua glória. Queremos voltar a considerar tudo como perda. Queremos voltar a ter um fogo queimando em nossos corações, que nada é difícil para estar na tua presença. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta. Que a tua presença venha valer mais do que qualquer coisa, Senhor. Faça-nos apaixonados por ti, Jesus. Ensina-nos a te amar mais. Nos dê mais paixão por ti, Jesus. Tua presença vale mais. Você é a pérola de grande valor.